Essa é a agenda de trabalho do Bota na Mesa em 2018. A gente está trabalhando 3 temas prioritários em grupos de trabalho multi-stakeholder, com uma diversidade de atores, para construir diretrizes públicas e empresariais para a inclusão da agricultura familiar. E a ideia é que essas diretrizes apoiem a atuação dos diversos atores, sejam compradores, legisladores principalmente, mas enfim, até os consumidores final, os próprios agricultores, a se entender qual que é a função deles nessa cadeia e que custo deixe de ser a única medida definidora de como comprar. Os gestores das prefeituras que compram para merenda, gerentes responsáveis pela área de compra de supermercados, da indústria alimentícia, enfim, esse tipo de ator que, ao tomar sua decisão, tem um impacto tão relevante na cadeia, que ele tome uma decisão mais consciente, sabendo quais são as consequências dessa decisão, principalmente para o pequeno agricultor. E aí, por que uma chamada de casos, né? Com a chamada de casos, a gente pega um pouco da nossa percepção, enfim, do que esse grupo tem pensado e busca iniciativas que já aconteçam na prática e que estão em lugares que muitas vezes não tem tanta visibilidade ou que acontecem numa escala menor, mas são iniciativas que podem ser revolucionárias, que têm um potencial transformador da cadeia. O que a gente faz? A gente encontra essas iniciativas e traz para esse processo de construção das diretrizes, para entender exatamente como que elas podem contribuir para que as diretrizes levem em consideração projetos que já estão rolando lá na ponta e que têm indicadores de sucesso que poderiam muito bem ser replicados. Então é quase que é levar o processo de construção para a ponta, para a realidade, para o que está acontecendo de mais inovador pelo país. O NITA surge a partir da necessidade de ampliar o desenvolvimento, a oferta e a adoção de tecnologias de ponta para a agricultura familiar. Tecnologias que aumentem a produção, a rentabilidade e a resistência das atividades às mudanças climáticas ou eventos extremos. Nós temos um ditado que se não tiver dinheiro no bolso, o produtor ou o jovem não fica na propriedade. E se ele usar a tecnologia, ele vai ter um rendimento econômico que possibilite uma vida digna de qualidade para o jovem do campo. Quem é que vai assumir a responsabilidade de plantar nessas propriedades? O nosso programa tem essa vontade, essa pretensão de estimular o jovem a permanecer no campo através de uma pedagogia da alternância, que não quebra vínculos, feito a várias mãos, a vários pensamentos. A cooperativa está lá, o Sescope está lá, as famílias são chamadas para isso e as comunidades. Qual é a nossa abundância no semiárido do Nordeste do Brasil? Nós temos abundância de muito sol e pouca chuva, né? Então, o que a gente pode produzir nesse ambiente, identificando as potencialidades? Então, essa é a proposta do Ecolume. O Ecolume traz essa proposta de produzir o ano inteiro, independentemente do clima. Os resultados hoje são bastante interessantes, porque nós estamos desenvolvendo esse projeto dentro de uma escola de agroecologia. Movimenta aí por ano 8.000 pessoas, são 150 alunos de várias regiões do semiárido do Nordeste do Brasil que vão lá para aprender agricultura orgânica e agroecologia. Nesse contexto, nós estamos instalando um sistema agrovoltaico. Foi um trabalho aí de 4 ou 5 anos para a gente conseguir, primeiro, entender a comunidade indígena, né? Porque eu colocando assim, vamos produzir algo indígena, não é assim. Primeiro a gente tem que entrar na comunidade, entender a comunidade, a nossa etnia lá é Guarani. Tem soberania, tem conselhos, tem caciques, toda uma história que tem que ser obedecida e entendida. E deles é que partiu a ideia de resgatar a produção do milho guarani. Tinha uma importância não só nutricional, mas uma importância cultural e religiosa para eles. A partir daí foram 2 anos para a primeira colheita. Em 2016 a gente conseguiu incluir esse alimento sagrado na alimentação escolar indígena do município. Bom, o Projeto Vaca Móvel é uma iniciativa de assistência técnica e extensão rural que leva para o produtor familiar conhecimento, inovação e tecnologia em bases sustentáveis para a produção de leite. Bom, o grande desafio é conseguir fazer a assistência técnica chegar lá na propriedade, né? Isso é muito dispendioso, né? Você ter equipes de profissionais, veículos e equipamentos que se deslocam até as propriedades e façam visitas regulares. Nós temos uma cooperativa que se formou de jovens, depois de 17 meses do programa, eles fundaram uma cooperativa e estão fazendo hoje balas de mel e plantando morangos e comercializando com uma outra cooperativa maior, que tem o supermercado, levando seus produtos lá e vendendo para a comunidade também. E nós estamos produzindo água
levando uma metáfora que a gente diz assim, vamos plantar água no semiárido. Plantar água no semiárido é usar a água que a gente tem, é esconder a água da chuva quando ela cai e fazer o gerenciamento da gota d'água, como o bioma aprendeu em bilhões de anos. Dar visibilidade a essa comunidade que sempre vem atrelado de muita invisibilidade social. Isso foi extremamente importante para o município. O respeito à etnia Guarani, num município que tem a etnia Guarani em 2 aldeias. A geração de renda que vem atrelada, né? E o incentivo que a gente conseguiu dar na comunidade para outras produções. Então hoje, do milho Guarani, nós já estamos nas batatas Guarani, estamos no plantio do amendoim Guarani. Na realidade, nós acabamos construindo pouco a pouco um prato Guarani. E quando a gente fala em segurança alimentar nutricional, é extremamente importante que a gente obedeça e observe a soberania alimentar de uma comunidade. A inovação tecnológica ela vai levar maior adaptação e resiliência às atividades, trazendo mais segurança para a produção e com isso trazendo uma maior economia no processo de produção, gerando mais renda para a família, ofertando alimentos mais justos e ao mesmo tempo introduzindo práticas agronômicas que permitam cada vez mais uma produção mais limpa, menos dependente de insumos químicos. Bom, a maior inovação se dá através das análises de leite. A partir do momento que a gente passa a fazer a análise e por conta dela a gente conseguir identificar os problemas da propriedade, isso transforma, né? E a partir do momento que a gente introduz os trabalhos de reprodução também, né, a gente começa a promover um impacto de resultado muito mais específico nas propriedades por conta de resolver problemas reprodutivos das vacas, que é o principal entrave do produtor e que ele não consegue detectar. Com essa chamada de casos, a gente ampliou o nosso olhar para entender como é a realidade Brasil afora. Então, expandir um pouco esse olhar sobre a cadeia vai ser super importante e vai só agregar na construção das diretrizes. A grande contribuição do programa Bota na Mesa é justamente trazer tantas experiências de várias partes do país num ambiente reflexivo e que essas experiências possam e podem ser replicadas depois, não só nas suas origens, mas também em outros lugares do país.